Bom dia, queridos irmãos da Paróquia Cristo Redentor e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu sou o pastor Bruno e neste domingo nós queremos meditar na Palavra de Deus, refletir sobre aquilo que o Senhor nos dá e sobre todas as bênçãos que nós recebemos. E também, em especial, nós queremos meditar sobre o momento da transfiguração de Jesus. Nós estamos no final do período da Epifania e prestes a começar a Quaresma. Nós vamos começar esse momento, enquanto alguns dos nossos irmãos também vão entrando aí, nós vamos cantar o hino Vem Espírito Divino. Meus irmãos, nós queremos celebrar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós estamos na presença de Deus, nós procuramos sempre confessar os nossos pecados, porque sabemos que o Senhor é fiel, que Ele nos perdoa e que Ele nos convida para perto de si, para aliviar as nossas cargas. Por isso, eu convido os nossos irmãos que estão aí em casa, para nós em conjunto confessarmos os nossos pecados a Deus, sabendo que nele está o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o Seu Filho unigênito para que morresse por nós. Por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados.
e aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Que o Senhor assim nos conceda. Amém. Perdoados de nossos pecados, vamos ouvir a palavra de Deus, o Salmo de número 50, versículos 1 até o 6. Salmo 50, 1 a 6. Aqueles que desejarem acompanhar o texto aí de suas casas, podem abrir. Salmo 50, versículos 1 até o 6. Esse salmo nos fala sobre o poder de Deus, a sua majestade. Nós temos muitas palavras fortes que nos mostram o quanto nosso Deus é grandioso e quanto o seu amor vai além dos céus. Nós lemos então o Salmo 50, versículos 1 até o 6. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Até aqui a leitura do Salmo 50. Nós falamos com Deus em oração. Bondoso e eterno Pai, te damos graças por mais esse dia em nossas vidas e queremos trazer a Ti os nossos pecados, as nossas fraquezas, pois sabemos que o Senhor nos convida pela Tua misericórdia e promete aliviar as nossas cargas. Nós agradecemos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de refletir sobre tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento e todos aqueles que o acompanham. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para as leituras do dia de hoje, domingo da transfiguração do nosso Senhor. Nós começamos com a leitura de Êxodo 34, versículos 29 até o 35. E nesse texto, vocês vão reparar que todos os textos de hoje falam muito sobre luz, sobre brilho, né? Não é à toa que a ênfase é justamente essa, da nossa mensagem também. E no texto de Êxodo nós temos um relato muito impressionante, quando Moisés subiu no Monte Sinai para conversar com Deus, quando o Senhor pela segunda vez entregou a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos, e Moisés então ficou 40 dias com Deus no monte. E quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando, e isso causou grande espanto no povo. E por causa disso, então, Moisés passou a cobrir o seu rosto com um véu, porque o povo ficava assustado ao ver o brilho na face dele. Nós lemos então Êxodo 34, 29 até o 35. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento.
Vamos ouvir também a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 12 até o 18. E nesse texto em especial, Paulo faz referência ao que aconteceu com Moisés quando ele ficou com seu rosto brilhando. E Paulo usa essa imagem para dizer que nós, cristãos, conhecendo o nosso Salvador Jesus, nós podemos resplandecer o nosso rosto, refletir a face de Deus, sem necessidade de cobri-lo, porque nós conhecemos quem é o nosso Senhor. Então vamos ouvir 2 Coríntios 3, dos versículos 12 até o 18. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Até aqui a leitura da epístola. Neste momento nós queremos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Toda vez que nós confessamos o credo, nós estamos dizendo que nós somos parte da mesma igreja que começou lá com os apóstolos. É claro que ninguém daquela época, dos primeiros séculos, poderia imaginar que nós estaríamos vivendo o que vivemos hoje, uma situação que nos afasta dos outros, mas ao mesmo tempo ninguém poderia imaginar que nós teríamos tantos recursos como esses que nós estamos usando hoje, para alcançar muito mais pessoas com a palavra de Deus. Por isso nós confessamos o credo, e nós dizemos que mesmo que os tempos sejam tão diferentes, a fé que nós temos é a mesma que eles tinham. O nosso Senhor é o mesmo Senhor deles. Nós confessamos então a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a mensagem, nós queremos cantar o próximo hino. O hino Ó Queremos Sempre Ouvir. Só um momentinho que eu vou tomar uma água aí. Nela
Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe nesse momento em que nós queremos meditar na Sua Palavra. Nesse domingo da transfiguração do Senhor, os nossos textos focam principalmente nos momentos em que o Senhor revela a Sua glória, que Ele manifesta o Seu poder, e nos fazem refletir então sobre quem nós somos e quem é o nosso Deus. Nós começamos então pelo texto de Êxodo 34, 29 a 35, que foi lido hoje, e com esse relato nos faz imaginar muitas coisas, não é verdade? Nós vemos que Moisés fica 40 dias junto com Deus no monte, e a gente não sabe o que acontece nesse tempo, como foi isso que Moisés vivenciou. Mas então depois ele desce do monte e seu rosto está brilhando. Isso surpreende muitas pessoas. E a reação do povo então é ficar com medo de Moisés, de tal forma que ele decide então usar um véu sobre o rosto. Nós podemos pensar que essa reação do povo é talvez um pouco sem sentido, Por que eles ficaram com medo? Se claramente aquilo era algo de Deus. Mas vamos lá, quem é que nunca aconteceu o seguinte: olha, hoje eu vou dormir até tarde, até a cama enjoar de mim. E aí de repente entra talvez a mãe, a esposa, o marido, e alguém decide te acordar, abre a janela e bate aquele solzão. Qual é a nossa reação geralmente? É cobrir o rosto, reclamar, porque essa luz nos incomoda quando a gente está acostumado à escuridão. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, falando de algo muito mais profundo, desde aquele pecado, a humanidade vive na escuridão, como se um véu cobrisse o nosso rosto, cobrisse o nosso entendimento. Isso nos impede de ver a verdade, entender quem nós realmente somos, quem realmente é o Deus verdadeiro. Porque na escuridão tudo é confuso, Ninguém enxerga nada, ninguém sabe realmente o que está acontecendo, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. E parece que pouco importa também, porque nada está sendo visto na escuridão. Mas quando nós somos iluminados pela luz de Deus, então as coisas ficam claras, e aí nós vemos, em primeiro lugar, nós vemos quem nós somos de verdade. E sabendo que nós somos pecadores, essa primeira visão, quando o Senhor com a Sua palavra nos alcança e nos mostra quem somos, realmente esse momento incomoda, ele assusta, ele dói, quando nós precisamos olhar para os nossos pecados, para as nossas fraquezas. Mas o Senhor que nos ilumina dessa forma e revela quem somos é o Senhor Jesus, que também nos convida para perto dele. Ao mesmo tempo em que Ele mostra os nossos pecados, Ele também nos chama, porque Ele é o nosso Salvador. E os pecados que nós temos, Ele pagou na cruz, e esse peso Ele pode tirar de nós e esquecer completamente desses pecados. O Senhor Jesus, que é a luz do mundo, é aquele que nos convida. Então, no texto do Evangelho de hoje, nós temos justamente o relato da transfiguração de Jesus, e eu vou ler esse texto agora com vocês, texto de Marcos 9, versículos 2 até o 9. Marcos 9, 2 até o 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele, a não ser Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse texto, nesse relato impressionante da transfiguração de Jesus, o que mais chama a atenção de vocês aí em casa? Eu confesso que, para mim, na primeira leitura, a coisa que destaca logo é o fato de que, de repente, aparecem Moisés e Elias para falar com Jesus. Moisés, que nós acabamos de ler o texto, que ele teve essa proximidade muito grande com Deus. Através dele, Deus retirou o povo do Egito. E também Elias, o grande profeta do Senhor, que esteve anunciando a palavra de Deus em uma época em que o povo estava completamente desviado. E nós sabemos que Elias teve a graça de não passar pela morte. Deus levou ele diretamente para o céu em uma carruagem de fogo. E de repente esses dois personagens estão junto com Jesus. E isso realmente chama muito a nossa atenção. Mas vamos olhando esse texto com calma. E então, de repente, Jesus convida os seus discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais próximos de Jesus e aqueles também dos quais Jesus pediria muitas coisas após a sua ressurreição. Eles teriam muito trabalho aí em nome da igreja. Então esses discípulos vão junto com Jesus para um lugar retirado. O texto diz que eles se afastam para um lugar mais isolado. E de repente Jesus começa a brilhar, a sua roupa se torna branca como a neve e ele próprio irradia a sua majestade. Jesus começa então a se transfigurar, é a palavra que o nosso texto usa. Mas nós reparamos que Jesus não diz que Jesus é transformado em outra coisa, mas que Jesus é transfigurado, porque o homem Jesus, que subiu o monte com os discípulos neste momento, é o mesmo Deus que se revela. Ele é também o Senhor que ali mostra sua majestade. Então Jesus não está se transformando em outra coisa, ele está revelando por um momento quem ele é, a sua glória, a sua majestade como Filho de Deus, que ele oculta em toda a sua caminhada durante a terra, na maioria dos momentos, em humildade e em misericórdia para as pessoas ao redor. Então nesse momento Jesus se revela, ele que se encarnou para dar a vida por nós. E aí de repente aparecem então Moisés e Elias e começam a conversar com Jesus. Qual será que era o assunto dessa conversa? Olha, provavelmente o que eles estavam falando era sobre o que viria logo mais. Jesus está prestes a dar a sua vida por nós na cruz. Nas próximas semanas ele irá sofrer, ser torturado, morrer e irá ressuscitar na cruz. Então esse momento, provavelmente o assunto que eles estavam conversando era justamente esse momento muito bonito. E a gente fica empolgado com essa cena, assim como Pedro, que claramente ele não sabia como lidar com o que ele estava vendo. Então ele entra na conversa e diz: como é bom a gente estar aqui, Jesus. Vamos fazer então tendas para o Senhor, para Elias e para Moisés. O próprio texto diz que Pedro realmente estava alvoroçado com aquele momento ali. Mas então logo a nossa cena vai para o ponto mais importante. A gente talvez corre o risco de ficar preso aí nesse momento de ver Moisés e Elias, mas logo depois o texto nos diz que a nuvem de Deus, nós sabemos que quando a nuvem de Deus aparece, é o próprio Deus Pai que está presente, desce sobre Jesus, sobre Moisés e Elias. E aí então nesse momento Moisés e Elias saem de cena. O texto não fala mais sobre eles, porque mesmo que a aparição deles chame muito a nossa atenção, o foco aqui é Jesus. Quem que está no centro da cena é o nosso Salvador. E a coisa mais importante do mundo é o que está acontecendo, que vai acontecer em breve, que Jesus vai entregar a sua vida pelos nossos pecados. E é isso que Deus Pai fala, quando a nuvem desce sobre Jesus, ele diz: este é meu Filho amado, escutem o que ele diz. E essa palavra nos dá a certeza de que Jesus é realmente o nosso Salvador. E é muito significativo que Jesus tenha escolhido esse momento para mostrar a sua glória aos discípulos. Nós sabemos que eles estavam já há 3 anos, talvez um pouco menos, andando junto com Jesus, e agora a coisa vai mudar, porque dali em diante começam os dias em que Jesus
começa a ser, às vezes, expulso de alguns lugares, perseguido. E nós sabemos que logo mais Jesus irá dar a sua vida na cruz e os discípulos passarão por um momento de muita escuridão, de dificuldade, porque eles poderão duvidar de que Jesus é realmente o Senhor, porque verão Ele morrer. Mas nós sabemos que após essa escuridão vem a luz na Páscoa, na ressurreição de Jesus. Por isso que é significativo que aqui Jesus mostre a sua glória, para que nos momentos de escuridão os discípulos possam lembrar de que Ele é realmente o Senhor, de que tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade e com o seu amor. E também para nós há o mesmo significado. Nós que estamos saindo do período da Epifania, que a gente celebra a manifestação do poder de Deus, a forma que Ele se revela ao mundo, e nós vamos entrar no período da Quaresma, que nós olhamos então para o sofrimento de Cristo, para a sua morte, em preparação para a Páscoa, para a grande alegria da ressurreição de nosso Senhor. Então é muito significativo que nesse momento a gente ore também sabendo que Jesus é o nosso Deus. Por isso, o foco de todo o nosso texto, de toda a nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje, é de que Jesus é o nosso Salvador. E quando Jesus nos alcança com a sua luz, esse véu que cobre o nosso rosto, o véu dos nossos pecados, é removido. E aí sim nós podemos pensar nas coisas lá do alto, nós podemos olhar para nós mesmos e aprender a nos vermos como Deus nos vê, como seus filhos amados. E também a partir daí nós podemos conhecer quem Deus é de verdade, conhecer o seu amor e a sua misericórdia. Queridos irmãos, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, nós vemos no relato da sua morte, a sua ressurreição, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, que Ele nos deu esse presente maravilhoso, a sua graça, e nos deixou a missão de anunciar isso a mais pessoas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos passar por momentos de escuridão, de dificuldade, mas nós podemos continuar em frente, ouvindo a palavra de Deus, sabendo que o Senhor há de retornar, que a sua luz vai brilhar de novo, que nós estaremos numa nova vida, reunidos com Ele para sempre. Enquanto nós estamos aqui, nós possamos ser espelhos do nosso Senhor, mesmo que imperfeitos, refletindo a sua luz, refletindo o seu amor para as pessoas ao nosso redor, e que através de nós o Senhor alcance ainda muitos e muitos dos seus filhos. Que assim seja. Amém. Neste momento nós, após refletirmos sobre a Palavra de Deus, queremos dirigir os nossos pensamentos, os nossos pedidos a Deus em oração. E de hoje vai passar uns pedidos aqui. Aniversário da minha avó. E aqui a oração pela humanidade. Perdão por esse momento aí. Nós falamos então com o nosso Deus em oração. Querido e eterno Pai, nós te damos graças pela nossa vida e pela maravilha que é saber que o Senhor é o nosso Deus, que a tua luz nos alcançou, que o véu foi tirado de nosso rosto, e nós agora podemos enxergar realmente quem somos e quem tu és. Nós agradecemos pela tua igreja, por todos aqueles que são teus filhos, que ouvem a tua palavra pelos mais diversos meios. Agradecemos porque, mesmo nesse momento de dificuldade em que o mundo inteiro vive, o Senhor também, através de nós, criou formas de nós anunciarmos a tua palavra a mais e mais pessoas. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da tua igreja, pois sentimos saudades de estar reunidos na tua casa, de encher o teu tempo, de participar da tua ceia, receber o fortalecimento da fé e o teu perdão. Por isso pedimos que tenha misericórdia, que essa situação que nós estamos enfrentando vá se aliviando aos poucos, que nós possamos retornar à nossa vida normal. Nós pedimos também, ó Deus, que ilumine a mente dos governantes do mundo todo, especialmente do nosso país, para que tomem decisões boas e justas, e que através deles
o Senhor possa nos conduzir pelo teu caminho, nos guarde da violência, do sofrimento e do mal. Nós oramos em especial pela tua paróquia, aqui de Buriti, São Cristo Redentor, pedindo que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos que o Senhor reuniu aqui, que os guarde de todo mal, das tentações do maligno, que eles possam continuar sempre andando no teu caminho, ouvindo a tua palavra e sabendo que o Senhor é a luz que ilumina a vida deles. Nós agradecemos em especial pela vida do Daniel Velma, que está de aniversário hoje, e pedimos que o Senhor continue a o abençoar sempre, com muitos anos de vida, com saúde e também com alegria. Nós oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, enfrentando dificuldades, pelas famílias daqueles que estão enfermos também. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, que possam se recuperar, que o Senhor dê força aos familiares e amigos que passam junto por esse momento, para que eles possam caminhar e confiem sempre que o Senhor tem o melhor guardado para cada um dos seus filhos. Nós oramos também por aqueles que estão enlutados, pedindo que o Senhor os console e os conforte na certeza da ressurreição e do reencontro na vida eterna. Nós oramos também em especial pela nossa irmã Idália e pedimos que o Senhor abençoe ela. Ela está passando por um momento de enfermidade e nós pedimos oração também pela sua família, que o Senhor esteja com todos eles, que os guarde e que os abençoe. Nós oramos, Senhor, sabendo que o Senhor é bondoso, é misericordioso, e por causa de Cristo não há nenhum véu que nos separa de Ti. Por isso nós chegamos com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, e depositamos tudo isso aos Teus pés, sabendo que o Senhor que nos dá a força, que nos dá o perdão e que nos dá a ousadia para viver nesse mundo, anunciando a Tua palavra, servindo de acordo com a Tua vontade e confiando que, acima de tudo, nós estamos em Tuas mãos e o caminho pelo qual o Senhor nos leva é bom. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos aproximando do final desse nosso momento de reflexão, nós queremos também orar a oração que Jesus nos ensinou, sabendo que essa é a oração mais sublime que existe e que ela carrega em si todos os nossos pedidos, agradecimentos, tudo aquilo que nós às vezes nem pensamos em pedir para Deus. Nós oramos, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, que o Senhor os abençoe aí em suas casas e obrigado pela participação nesse momento de culto. Nós procuramos da melhor forma, pelo menos já que nós não podemos estar reunidos e participar da ceia, ao menos a gente pode ouvir a palavra de Deus, orar em conjunto. E nós convidamos todos vocês para participarem do nosso estudo bíblico na quarta-feira, que será às 7 horas? Às 7 horas da noite, transmitido também pela página da paróquia. Para encerrar, nós cantamos o último hino, e antes eu agradeço ao Dionis, que ajudou aí na transmissão. A gente ainda está se acertando, para mim é a primeira vez que eu faço um culto online, mas é uma alegria, é um prazer, e que Deus continue sempre abençoando vocês. Tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. O bondoso Deus sempre nos guarde. Também um abraço para a minha família, que eu acho que está assistindo aí também. Então nós vamos cantar o último hino, Dá-nos a Tua Palavra. Dá-nos
com paz em verdes mares, e guia mansamente águas tranquilas.